Talvez tu que esteja aí do outro lado pense que eu sempre gostei de organizar minha casa, que a minha casa sempre foi uma casa limpa, que eu sempre cuidei do meu lar com amor. E na verdade não. Há um tempo atrás, há mais ou menos uns 2 anos atrás, foi quando realmente eu comecei a pegar gosto por manter a minha casa em ordem, por cuidar de cada detalhe e mostrar que eu estive presente em cada cantinho aqui do meu lar. Antes, quando eu trabalhei em empresa, e eu acho que eu já contei isso aqui no canal, eu trabalhei durante 8 anos mais ou menos na área de RH. Eu era uma pessoa que eu dizia assim para os meus familiares, especialmente minha mãe, meus irmãos, as pessoas mais próximas: eu nunca vou ser dona de casa, eu não sirvo para ser dona de casa. Eu sou uma mulher de negócios, eu sempre vou trabalhar e aí eu quero ter uma pessoa para fazer minha comida, para lavar roupa, para lavar a casa. Eu sempre falava isso. E minha mãe dizia: filha, mas até para isso, que bom, tomara que tu consiga tudo isso. E eu acredito que tu vai conseguir porque tu é uma mulher dedicada, mas você precisa saber fazer. E assim foi por muitos anos. Depois eu me tornei mãe, e aí quando eu me tornei mãe, eu tive a maior virada, assim, a maior virada de chave da minha vida. Foi quando eu realmente me descobri como mulher, como mãe, como dona de casa, como filha, como amiga, como esposa. Eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa com as pessoas próximas, sempre gostei de ter esse contato com pessoas, de beijar, de abraçar. E aí, logo que eu ganhei a minha filha, quando ela tinha 3 meses, tivemos a pandemia. Então a gente sabe o quanto foi desafiador para todo mundo. E aí tu imagina, uma mãe de primeira viagem que estava acostumada a estar na rua, trabalhando, correndo daqui para lá, trabalhava manhã e tarde, estudava de noite, era aquela loucura, uma correria realmente. Me vi dentro de um apartamento, sem conhecer os meus vizinhos, com uma bebezinha, sem poder ter contato físico com outras pessoas, com outras mães, com a minha família, só conversar virtualmente. No puerpério, sem saber o que fazer. E aí eu fazia o que eu conseguia. Eu cuidava da Cecília, eu organizava a casa, mas aos poucos eu fui me tornando aquela pessoa assim que no puerpério fica louca pela faxina, sabe? Eu me tornei essa pessoa. Porque a Cecília, ela sempre foi uma criança tranquila, ela foi sempre um bebê muito tranquilo. E aí, desde o início, como eu tinha estudado muito sobre maternidade, sobre rotina, sobre amamentação, sobre o sono do bebê, eu sempre estudei muito a gestação inteira. Então, eu já estava preparada, né? A gente nunca está preparada até realmente acontecer as situações, mas assim, eu já esperava por muita coisa que acontecia, então eu estudava muito sobre as fases do bebê, e isso, de certa forma, acabou me ajudando a manter a calma quando algumas coisas aconteciam, porque eu pensava, não, isso tá dentro da normalidade, ok? O que a gente pode fazer? Então, isso me ajudou bastante. A Cecília, ela era uma criança calma, sabe? Um bebê tranquilo, ela dormia, acordava, ela mamava, ela não teve cólicas, então isso me ajudou muito, né? Porque uma criança que não tem cólica, ela é uma criança normalmente mais tranquila, um bebê que vai mamar, vai dormir, vai limpar a fralda, essas coisas. No geral, então, para mim especificamente, os primeiros meses dela foram mais tranquilos. Tranquilos, porém muito exaustivos, porque como eu amamentava, eu acordava muitas vezes de noite, ficava com aquela exaustão, enfim, né? Tudo que a gente sabe que nós mães a gente passa no início quando a gente tá com um bebezinho pequeno. É cansativo, é super exaustivo, a gente fica com privação de sono, fica muito mais estressada por isso, mas no geral a Cecília era um bebê muito tranquilo, então tirando essa parte, eu conseguia lidar bem com as situações. E aí, por contrapartida, eu me tornei a pessoa que queria estar sempre faxinando a casa, porque eu não podia receber ninguém, a gente estava numa pandemia e aí eu queria me ocupar de alguma forma. Eu não queria ficar só na internet, até porque eu nem era ativa nas redes sociais. Eu não, nem tinha Instagram, eu acho que na época se eu tinha era assim, nem mil inscritos, nem 1.000 seguidores, YouTube não tinha, quase não acessava também a plataforma aqui, não era consumidora. E simplesmente eu limpava a casa manhã, tarde e noite. Sendo que ficava só eu e Cecília. Meu marido chegava à noite e assim, parecia que eu enxergava aquela areinha que tava ali, eu ia lá, pegava e limpava. E aquilo começou a me fazer assim, opa, peraí, eu acho que tem alguma coisa que tá
descontrolada aqui, né? Esse excesso é porque está me faltando alguma coisa. Então, foi num belo dia, em meio a tudo isso, a ser mãe de primeira viagem, a estar sozinha, no puerpério, no meio de uma pandemia, que eu tive o meu primeiro contato, digamos assim, com o que, né, nós chamamos de crise de ansiedade. Então, eu tive uma crise de ansiedade e não sabia o que era. Na minha gestação, quando eu estava no final da gestação, eu também senti alguns desconfortos, assim. Fui na médica, eu lembro que eu fui no pronto atendimento, assim, porque era à noite. Ela disse: Olha, provavelmente tu tá ansiosa, porque teu bebezinho tá quase aí, tua filha tá quase nascendo, mas tá tudo bem com vocês. Tu pode ir pra casa, bota uma música, toma um banho quentinho e tenta relaxar. Ok, fui pra casa e fiz isso. Aí depois eu fiquei ok, tranquila, passou. Quando aconteceu isso, eu lembro que me deram alguns sinais, assim, eu tive uma lembrança do que tinha sido na minha gestação. E eu falei, será, né, que eu tô tendo uma crise de ansiedade? Mas eu amamentava. E aí, eu tô dizendo isso da amamentação porque eu fiquei pensando, meu Deus, gente, eu preciso tomar um remédio. Eu pensava assim na minha cabeça, sabe? Eu preciso tomar um remédio, preciso tomar um remédio. E aí eu fui no médico e realmente a mulher disse, sim, tendo uma crise de ansiedade. E aí eu lembro que no dia ele me deu o médico me passou para enfermeira, enfim, eles me deram uma medicação. Daí falaram sobre a questão da amamentação e tudo. E aí a gente, como mãe, né, dá um turbilhão na cabeça. Meu Deus, e agora o que eu faço? E aquilo daí vai te dando mais ansiedade ainda. Então eu fui para casa dos meus pais, eu lembro que eu fiquei uma semana na casa dos meus pais, e foi quando eu me aproximei ainda mais de Deus, sabe? Realmente lembrar disso acaba me emocionando um pouco, porque muitas vezes a gente olha as pessoas aqui na internet e a gente vê só a parte boa, a parte legal, todo mundo conquistando coisas, viajando. E eu gosto muito de trazer esse lado B também, digamos assim, né? O lado dos bastidores. É claro que vocês não vão me ver aqui chorando quando eu estiver com algum problema, porque primeiro eu resolvo o que tem que resolver, eu faço o que eu preciso fazer. E aí eu vou vir aqui também para vocês contando algo que eu aprendi dessa situação, porque eu acho que assim eu agrego também a vida de vocês, assim como eu assisto vídeos que muitas vezes situações parecidas que aquelas pessoas passaram e que pode me ajudar de certa forma. Então eu não vou vir aqui só chorar e também encher a vida de vocês com problemas, porque eu acho que todas nós temos problemas. Então eu sempre tento trazer já com algo positivo que eu consegui tirar das situações. Sem aquela positividade tóxica, tá? Mas olhando a situação, o problema e tentando aprender e evoluir com aquilo que aconteceu, porque não vai adiantar ficar chorando, a gente tem que realmente resolver e seguir a vida, né? Sempre que eu tô nesses momentos assim de fragilidade, eu me acolho muito, sabe? Eu me acolho mesmo. Eu digo, vamos lá, vai ficar tudo bem. O que que a gente pode fazer para resolver? E aí eu tava lá na casa dos meus pais, a gente acaba ficando com um pouco de medo, né, de tu ter outra crise de ansiedade. E aí eu lembro que por mais um dia, assim, eu tomei a medicação, tomando querendo ficar bem, mas ao mesmo tempo também com medo que fizesse mal para Cecília, sabe aquele misto de coisas na cabeça? Assim. E aí eu fiquei na casa dos meus pais por mais ou menos uma semana e eu lembro que foi uma época que eu me aproximei realmente muito de Deus, porque eu sentia assim que ele me preenchia, sabe? Quando eu acordava, que eu lia a Bíblia, assim mesmo, eu abria a Bíblia no capítulo que estava, eu fazia uma leitura e tentava internalizar de uma forma boa assim para o meu dia. Eu fazia uma oração, a minha filha acordava, eu fazia uma oração do ladinho dela, ela ia dormir, eu fazia uma oração ao ladinho dela também. Então, criar esses rituais assim de contato, de conexão comigo, de acolhimento e principalmente de depositar, sabe, toda a minha angústia, todo o meu medo em Deus, sabe? Todas as manhãs quando eu acordava, eu entregava assim o meu dia para ele e dizia que seja feita a tua vontade, sabe? Eu quero muito ficar melhor, me sentir melhor, mas eu sei que é um dia de cada vez, é um dia de cada vez, é um dia de cada vez. Eu pensava isso. E eu fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando.
E eu fui pensando, como que eu vou fazer agora, né? Vou ter que voltar para casa, eu vou ficar sozinha de novo. E aí eu lembro que quando eu falei para minha mãe que eu ia voltar para casa, né, mãe, ela disse para mim, não, filha, fica aqui, fica em casa, fica aqui conosco. E aí eu lembro que eu tinha dito para a médica da Cecília também, olha, eu tô na casa dos meus pais, eu não estou me sentindo muito bem, então eu vou ficar aqui. Meus pais estão tomando todos os cuidados, porque meu marido estava trabalhando ainda e a minha mãe também estava saindo para trabalhar. Os meus irmãos e meu padrasto estavam em casa. E aí eu decidi que eu ia voltar para casa e foi a partir dali que tudo na minha vida mudou. Eu já tinha mudado a minha alimentação quando eu engravidei da Cecília, porque realmente eu queria assim que a gente como mãe, a gente quer mudar tudo, a gente quer ter uma gravidez saudável, a gente sabe que tudo vai pro bebê, enfim. Eu nunca fui de beber, assim, bebida alcoólica, então isso pra mim foi super fácil. Eu tomava vez que outra e aí eu cortei total. E na amamentação depois também. E aí hoje eu não bebo nada, já faz mais ou menos uns 2 anos que eu não bebo absolutamente nada de álcool. Depois da gestação da Cecília, depois que eu parei de amamentar, eu gostei, assim, de começar a experimentar vinhos diferentes. Daí eu lembro que uma época eu fiquei nessa fase do vinho, mas hoje eu não bebo nada de bebidas alcoólicas. E aí, quando eu voltei, foi quando eu organizei tudo, sabe? A questão da minha alimentação, eu melhorei 10 vezes mais. Eu comecei a organizar comida, eu deixava coisas congeladas, eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era me arrumar. A primeira coisa, gurias, eu botava o pé no chão, eu já ia pro banheiro, eu já penteava meu cabelo, eu já arrumava, eu já colocava uma roupa que quando eu me olhava no espelho, eu estou pronta para o meu dia, sabe? E aquilo foi me deixando melhor, melhor. E aí eu fazia meu devocional, fazia minha oração, e meu dia era muito mais leve. Eu organizava minha casa, mas tudo assim sendo intencional, sabe? Eu sabia que eu não ia poder manter a casa limpa o dia todo, afinal de contas minha filha estava crescendo, precisava cada vez mais da minha atenção, né? A gente sabe como é, como funciona bebezinho, depende muito, 24 horas da gente. Então, eu fui deixando, daqui a pouco tinha brinquedos pela casa, e aí tudo aquilo foi me transformando na mulher que eu sou hoje, sabe? Então não foi assim, nossa, muito fácil. Às vezes a gente olha e pensa, olha, mas a rotina da Maia é tão organizada. Enfim, não. Gurias, teve uma história por trás. Eu precisei, assim, passar por coisas difíceis, desafiadoras, pra dizer, eu sei que eu sou capaz de organizar isso e eu vou. Esse vídeo é especialmente para te dizer isso. Se por acaso tu é mãe, tu tá no início, tá com teu bebê pequeno, tu tá te sentindo perdida, tu acha que tu nunca mais vai voltar a ser a mulher que tu era antes, que tua rotina não vai voltar, que tu não vai voltar a sair com as tuas amigas, sabe? Enfim, seja o que for, algum hobby, alguma coisa que tu sempre gostou de fazer, que tu acha que tu nunca mais vai conseguir, calma. Calma, porque tu vai conseguir. Eu sei que quando a gente tá passando pelo furacão, pela tempestade, muitas vezes a gente não consegue ter essa visão. E eu sei porque eu já passei por isso. E quando eu estava na situação, eu me olhava no espelho e pensava: quem sou eu? Quem é essa pessoa? E aos poucos a gente vai se redescobrindo uma nova mulher. E hoje eu te digo assim com todas as letras, eu não gostaria de voltar a ser a Maiara que eu era antes de ter a Cecília. Eu me orgulho muito da Maiara que eu me tornei virando mãe, porque realmente eu me redescobri como mulher. E a maternidade, ela foi um divisor de águas em muitas coisas na minha vida. E hoje eu sou extremamente feliz por todas as decisões que eu tomei. Então hoje eu faço tudo que eu faço, eu tenho a minha rotina organizada, eu treino na academia, eu consigo sair com as minhas amigas de tarde, eu dou atenção para minha filha, eu tenho tempo de qualidade com ela, eu tenho tempo de qualidade com meu marido, eu saio muito assim para ver meus pais moram pertinho aqui da minha casa, inclusive eu conto para vocês, né, eu me mudei, então eu morava em Canoas, que é uma cidade depois daqui de onde eu tô morando hoje. E aí, depois de pandemia, que passou tudo, enfim, eu retornei para Esteio, que é a cidade que eu
que eu resido atualmente, e é bem pertinho da casa dos meus pais. Então eu vejo os meus irmãos, eu vejo os meus pais, eu saio, eu faço as coisas que eu preciso fazer. Tudo isso porque eu tenho organização, porque eu tenho clareza de propósito. Quando eu acordo de manhã, eu já tenho a minha listinha ali do que eu preciso fazer. Eu já deixo meu café pré-pronto na noite anterior, minha roupa, sabe? Eu já acordo, já tomo meu banho. E são coisas simples e básicas, sabe? Eu não preciso ir lá e tomar aquele banho gelado para dizer, vou começar o dia. Se tu faz isso, tá tudo bem. Mas o que eu quero te trazer nesse vídeo é que muitas vezes a gente acaba achando que a rotina, que ter novamente uma rotina, uma vida saudável, uma vida tranquila, leve, fazendo as coisas que a gente gosta depois da maternidade pode ser um super desafio. Quando na verdade, se a gente fizer o básico bem feito, dá certo para todo mundo, sabe? É claro que a gente com bebê pequeno vai ter muitos desafios, porque aquele bebê precisa de nós e vai ser uma fase que a gente precisa se dedicar para aquilo. E pensa comigo, isso nunca mais vai voltar. Por mais que, digamos, hoje eu tivesse outro bebê, nunca vai ser igual a Cecília, porque ela é única e aquele maternar foi único quando ela estava como bebezinha, está sendo único agora ela criança, e se eu tivesse outro bebê, seria diferente. Então, tentar ver por essa ótica de assim, ok, eu estou me sentindo assim agora, mas eu sei que uma criança depende de mim e eu vou fazer o meu melhor. Eu sou mãe agora, então eu vou vestir essa roupa de mãe, roupa que eu digo assim, sabe? Vestir isso e dizer, eu sou mãe agora e eu vou dar conta disso aqui, sabe? Eu vou dar conta do muito que precisa ser dado. E vestir mesmo a roupa e encarar, sabe, gurias? Fazer o que tem que ser feito, pensar que é um dia de cada vez. Muitas vezes a gente vai acordar desmotivada, desanimada, achando que tá tudo dando errado, que tu é a pior mãe do mundo, que na internet todas as mães são perfeitas e dão conta, os filhos são sempre lindos, arrumados, a casa arrumada. Quando na verdade por trás de tudo isso pode estar uma bagunça e elas também estão surtando como todas nós. Porque no fundo, todas nós surtamos, sabe? E é sobre a gente parar de olhar a vida alheia e olhar para dentro de nós, para dentro da nossa maternidade, para as necessidades dos nossos filhos, para as nossas próprias necessidades, de entender quem eu sou, o que eu preciso fazer, quem eu sou agora, o que eu gosto de fazer. E com tudo bem organizado, tu vai conseguir sair, tu vai conseguir jantar fora, tu vai conseguir pegar um cineminha. E aí muitas pessoas podem dizer assim: "Ah, mãe, mas tu tem os teus pais que te ajudam para ficar com a Cecília em casa, para ti é fácil falar". Eu duvido que se tu realmente pedir para uma amiga, para uma Dinda, olha, fica com a fulaninha aqui com o fulaninho 2 horas, porque eu quero fazer algo para mim hoje. E aí tu vai ler um livro numa praça, tu vai numa cafeteria tomar um cafezinho, tu contigo muitas vezes. Eu duvido que tu não tem absolutamente ninguém para ficar 1, 2 horas com a tua criança. Olha para mim aqui nesse vídeo agora, eu e tu, e me diz que tu não tem absolutamente ninguém que possa fazer isso. Então, ao invés da gente ficar lamentando talvez o que a gente não está conseguindo fazer no momento, é a gente agradecer o que a gente está conseguindo fazer, o que a gente tem no momento e usar daquilo que a gente tem, sabe? Não se comparar, não ficar olhando as redes sociais, porque isso pode te deixar ainda pior. Nas redes sociais é normal todo mundo colocar que tá conquistando mil coisas, especialmente agora nessa época de férias, viajando, e aí às vezes tu tá lá cuidando da tua criança, limpando a tua casa, e aí tu fica frustrado. Parece que é uma coisa ruim. Será? Será que é ruim tu tá com teu filho ali cuidando dele? Porque alguém postou uma foto que tá viajando? Ou quão grata tu tem que ser por estar cuidando do teu filho, por ter essa oportunidade, por ter uma casa para limpar, por poder ter comida para fazer e alimentar tua família. Eu mudei muito, muito, gente, muito assim. A Maiara que eu era antes é o que eu falei para vocês. Jamais eu iria me imaginar botando pano de prato de molho. Porque eu sujava um pano de prato, assim, sujava, ficava um pouco encardido de uso e eu botava fora.
Ah, não, 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 não. Eu não tenho tempo de ficar lavando pano de prato. Minhas roupas eram lavadas na lavanderia, minhas roupas do meu marido logo que nós casamos, porque nem máquina nós compramos para botar no apartamento. Assim, eu conto isso, eu acho que chega a ser até engraçado, sabe? Porque a gente passa por essas fases. E eu sempre dizia, eu não sou uma mulher para estar em casa e para ser uma dona de casa. E hoje eu me sinto tão feliz, tão realizada com o meu trabalho aqui com vocês, com tudo que eu tenho hoje na minha vida, sabe? Com a minha filha saudável, correndo aqui por esse apartamento, por tudo que eu e meu marido a gente tem conquistado. E realmente por ter a minha casa, o meu lar, sabe? Para chamar de nosso lar, com as nossas coisinhas, o nosso jeito. Então, se tu tá passando por momentos difíceis, tá achando que tudo vai dar errado, ou que todo mundo tem tudo e tu não tem nada, tenta olhar a pessoa que tu era lá no início do ano, ou a pessoa que tu era 1 ano, 2 anos atrás, e a pessoa que tu é hoje, a pessoa que tu te tornou, o ser humano que tu te tornou. Porque olha o quanto é grandioso isso, a gente conseguir olhar para trás e às vezes dar risada de pensamentos, de atitudes que a gente tinha e que hoje a gente melhorou muito, que a gente evoluiu. E isso é maravilhoso. E agora então para a gente fazer um exercício, eu quero que tu deixe um like nesse vídeo para te já não esquecer. E aí a partir disso tu vai comentar aqui embaixo agora. O que que tu mais te orgulha olhando para a pessoa que tu era 1 ano atrás ou no início do ano? E agora, olhando a pessoa, o ser humano que tu é, o que que mais te orgulha dessa jornada, de lá para cá? Coloque nos comentários. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra que defina isso. Coloca aqui para nós. Porque até no tu escrever isso, tu consegue ter clareza. Tu consegue enxergar ali o quanto tu evoluiu, o quanto tu melhorou, porque a gente sempre melhora. E aí a gente consegue ter essa clareza. E nesse momento tu vai conseguir sentir uma sensação boa dentro de ti, de dizer, caramba, é verdade. Olha só como eu era, os pensamentos, as atitudes que eu tinha e olha a pessoa que eu sou hoje. Olha que orgulho, sabe? De me olhar no espelho e dizer, tu evoluiu pra caramba, sabe? Então faz esse exercício, coloca aqui nos comentários o que tá te deixando mais orgulhosa nesse momento, que eu vou ler todos com muito carinho e vou responder todos com muito carinho também. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma a refletir, a pensar que muitas vezes a gente acha que tá tudo perdido e tá tudo acontecendo na vida, quando na verdade aquilo vai ser só um trampolim pra gente avançar e muito mais além, tá bom? Pensa nisso. Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.